Boa noite e bem-vindos ao Falatório. O Falatório das quintas-feiras, hoje transmitido especialmente a uma terça e também especialmente da cidade do Porto, e eu diria em homenagem à cidade do Porto, mas já vamos ver se é ou não. E como, por simpatia também para com esta cidade, poderíamos começar por dizer que se Maomé não vai à montanha, a montanha vai a Maomé, Lisboa veio ao Porto, eu vim ao Porto e tenho comigo o Pedro Abrunhosa, músico, dispensa apresentações, o Mário Cláudio, escritor, o Miguel Veiga, jurista e amante das artes, e o Ricardo Paes, um homem de teatro e atual diretor do Teatro São João, no Porto. E é precisamente com estes 4 homens do Norte, porque o Ricardo também é um homem do Norte, que eu vou começar por discutir a cidade do Porto e a vida cultural do Porto, já lá vamos ver. Pedro Abrunhosa, tu és de facto um homem do Norte ou não? Sou. Ou este homem não é do Norte? Não, eu sou um homem do Norte, enfim... O que é que isso é? O que é que na tua música poderia ser? Quer dizer, se aceitarmos esta separação Norte-Sul, que a mim às vezes me parece um pouco ridícula, o que é que na tua música seria diferente se fosse de Lisboa? Para já quero agradecer o facto da montanha ter vindo a Maomé, para retribuir as inúmeras vezes que eu tive aqui em Lisboa, enfim, em promoção e em atividades profissionais. A mim não me repugna nada o conceito supranacional, quer dizer, de dizer que não existe Norte nem Sul. O país, de facto, é pequeno demais, se comparado com outros. Mas há, de facto, diferenças culturais, há diferenças gastronómicas, há diferenças de linguagem, há diferenças de linguajar. A minha música não reflete, na essência, muito disso, porque a minha música, enfim, sofre, se calhar, mais diretamente as influências da música anglo-saxónica. Portanto, eu diria que o Porto se reflete na minha música só pelo facto de eu a ter conseguido fazer. O que é que isto quer dizer? O que é que isto quer dizer? Exato. Quer dizer que o Porto é um local propício para se desenvolverem projetos. Enfim, e a resposta a isto é uma resposta muito subjetiva, mas também poderá ser muito pragmática, quer por questões meramente climatéricas, poderá ser tão... É frio. Enfim, as pessoas ficam mais dentro de casa, mas isto é uma realidade, quer dizer, as pessoas ficam mais dentro de casa, trabalham mais, há uma propensão maior para isso, mas também por uma questão política e uma questão de centralismo e uma questão macrocéfala. Lisboa tem concentrado uma série de coisas, nomeadamente os meios de produção, a televisão é um exemplo, e os músicos são solicitados muitas das vezes e acabam por... São solicitados por esses meios de produção, hoje já nem tanto, porque infelizmente os programas... perdeu-se esse hábito, esse saudável hábito de haver grupos ao vivo nos programas. Enfim, honrosas exceções. Mas os músicos em Lisboa, a mercê da proliferação de locais, enfim, desde as rádios às televisões, aos casinos, aos hotéis, aos bares... Estão todos lá? Não, acontece que têm menos tempo para desenvolver aquilo que é um projeto. Os Bandemónio não são um grupo, são um projeto. E um projeto é algo no qual as pessoas têm que estar, digamos, a 100%. E é talvez essa a explicação sociológica para o facto de muitos dos projetos e muitos dos músicos virem aqui do Norte, enfim, desde o Rui Veloso ao Riganinho, ao António Pinho Vargas, o maestro Álvaro Salazar, de todas as áreas musicais, todas as correntes. Portanto, está escolhida a hipótese do microclima na produção de talentos. Eu vou perguntar ao Ricardo, que está há algum tempo no Porto, há mais de um ano já, e que tem desenvolvido, há menos de um ano? Há mais de um ano. E que tem desenvolvido um notabilíssimo, na minha opinião, trabalho no Teatro São João. A terra é propícia aos projetos, como diz o Pedro? A terra é o mais propícia possível. Eu estava a ouvir o Pedro com muita atenção. Porque... Aliás, eu já te ouvi dizer 2 ou 3 vezes que gostas aqui de trabalhar aqui, do público daqui, disso tudo. Gosto imenso. É propícia. É evidente que a minha perspectiva é diferente, porque eu, obviamente, continuo a ser um visitante e continuarei sempre a sê-lo, quer se queira, quer não é? Eu sempre tive uma atração muito grande pelo Porto e sempre quis passar algum tempo da minha vida cá, só não tinha ainda conseguido. No fundo, não estou longe. Quer dizer, basicamente pode dizer-se uma primeira coisa, que é, eu nunca fui muito por Lisboa, não sou de Lisboa, nunca fui muito por Lisboa, nunca gostei particularmente de trabalhar em Lisboa, eu sempre fui um bocado sacrificado a estar em Lisboa, apesar de gostar bastante da cidade. Nunca fui muito por viver e trabalhar em Lisboa. E acho que aliás, tu tinhas uma frase, e que em Lisboa só se pode estar com uma casa na com Lapa, vista para o Tejo e na Lapa. Uma entrevista que é contigo, muito caro, não é? Exatamente. Com muito dinheiro e uma casa com vista para o Tejo e na Lapa. Pois, exatamente. É uma boa casa, é uma boa cidade. Portanto, dispensas estas condições aqui na Invicta. Completamente, não preciso. Aliás, tenho uma ótima vista, por acaso, do gabinete lá no Teatro São João, que é muito privilegiado.
Não, basicamente é assim, o Porto é uma cidade com um forte movimento identitário, uma grande capacidade de autoidentificação e de agregação comunitária. É uma cidade com a qual se tem a sensação que os cidadãos, à qual se tem a sensação que os cidadãos pertencem. Isso necessariamente para uma atividade que é a atividade do teatro, que vive muito do corpo a corpo, é extremamente importante e reflete-se claramente na relação que nós estabelecemos com o público. Estou a falar especificamente da experiência do São João. Depois, por outro lado, claro que eu fui privilegiadíssimo em ter tido a oportunidade de trabalhar num sítio tão fantástico como o Teatro de São João, que tinha acabado de ser restaurado, que é uma sala lindíssima, que está incrustada no coração da cidade mesmo, enfim, não diria propriamente na área mais bonita da cidade, mas lá no centro. E também no momento em que manifestamente fazia imensa falta uma instituição nacional, produtora de teatro, desta dimensão, para uma cidade que manifestamente em todo o caso, tem sido vítima da má as condições foram melhores para ti do que tinham sido, por exemplo, as no Dona condições Maria em para se Lisboa. trabalhar, não, vamos lá ver, as condições para trabalhar num teatro nacional são essencialmente as condições políticas para se trabalhar num teatro nacional. Portanto, elas só são boas aqui ou são boas em Lisboa, é indiferente, quer dizer, depende muito mais. O êxito nesse aspecto, o êxito do projeto depende muito mais da boa relação que se estabelece com os governantes do que de qualquer outra coisa. Mas é evidente que, por exemplo, a relação com a Câmara do Porto ou a relação com a cidade em geral tem sido imensamente facilitada e que há que tem havido uma receptividade tão grande e uma tamanha, eu diria quase paixão pelo trabalho que a gente faz aqui, que se torna quase automático. Eu ainda hoje estava a falar com as pessoas, com um colega nosso italiano, Giorgio Corsetti, que está cá a encenar neste momento o próximo espetáculo. E ele estava a dizer-me que saiu para a praia nos dias de São João com alguns dos nossos chefes técnicos e que eles estavam a dizer que neste momento lhes era completamente impossível fugirem ao Teatro de São João. Isto é, que se tornou uma espécie de troca a que nós todos nos tornámos dependentes. E isso tem muito que ver com o facto de estas pessoas, algumas delas vieram de Lisboa, já tinham trabalhado no Teatro Nacional Dona Maria II, por exemplo, destas pessoas terem encontrado aqui uma inserção, uma capacidade de inserção do projeto, para já uma capacidade de viver de projeto. O espaço, de alguma forma, a respiração é possível, e depois a capacidade de transmissão desse projeto às pessoas, o que é muito, muito agradável. De qualquer forma, há uma coisa muito importante no que o Pedro disse, desculpem-me, se calhar estou a tirar tempo demais, mas há uma coisa muito importante no que o Pedro disse. Eu acho que o Pedro, há uma característica do Pedro que eu pessoalmente sempre achei muita graça, que é a prosódia nas canções dele passa muito pela forma como ele articula e pela elocução e pelo acento discreto e muito elegante que ele tem do Porto. E muito do charme das canções dele tem que ver com isso. Passa por aí, passa pelo ligeiro acento tripeiro. Que é um acento natural. É um acento natural. Curiosamente, eu peço desculpa de estar a interromper. Não faz mal, até é saudável que se interrompa. Chamaram-me a atenção a isso. Eu só comecei a reparar nisso quando veio a transcrição fonética de um dos versos de uma das músicas, que é preciso ter calma, que terminava com não dar corpo pela alma. E a transcrição fonética que apareceu num jornal foi, entre aspas, não dar corpo pela alma, não é? Enfim, que é uma forma natural, eu creio que o Dr. Miguel Veiga estará de acordo. Já nós falamos assim. Alma é um vício. Pela alma, não é? Mas é a minha, enfim, é uma forma, é a minha forma de dizer, é pela alma. Mas o Miguel Veiga também tem um ligeiro, de onde é que vem esse vosso, essa acentuaçãozinha chique? Porque não é aquela... Há um sotaque do Porto, e quando se fala no sotaque do Porto, não se fala apenas num tico de linguagem, nem muito menos num maneirismo, porque todas as formas de expressão correspondem também a formas interiores culturais. E quando eu digo, eu pertenço ao Porto, porque pertenço, ou antes, o Porto também me pertence, é uma forma a cidade é uma roupa interior que nos veste por dentro. É a nossa pele. E essa pele é uma pele imemorial. E por isso mesmo é que nós podemos dizer se pertencemos ou não pertencemos a essa cidade. E eu aí sou definitivamente militante. E praticante. Militante e praticante, e sou portuense. Com isso, não quero afirmar uma dualidade em relação ao Sul, mas que há realmente uma rivalidade, e uma saudável rivalidade. Às vezes não é muito saudável. Às vezes não é, há derivas.
como em tudo. Às vezes é antagonismo, não é? Há antagonismos, mas eu aí não me preocupo nada, porque a essência da democracia... Dentro do teu partido, por exemplo, já foi... E eu sou um democrata e sou um liberal. Já se foi acusado. E é preciso assentarmos, por uma vez por todas, que a sociedade democrata é essencialmente conflitual. Não é uma sociedade de ordem, é uma sociedade conflitual. E aí é que se jogam as peras. Portanto, o antagonismo também é saudável. Hã? O antagonismo também é saudável. O antagonismo e o protagonismo. Entre os homens do Norte e os aí é que sulistas. nós podemos falar... Mas nunca se diz os nortistas. Hã? Os homens do Norte e os sulistas. Bem, eu também... O sulismo já é um pouco pejorativo aqui. Eu, em Não é? relação ao sulismo, eu não sou antissulista. E já o disse muitas vezes publicamente, e repito aqui, eu considero que determinadas formas de antissulismo são a doença infantil do nortismo. E tenho dito isso muitas vezes. Portanto, não é nesse aspecto, mas que há realmente uma identificação, uma certa identificação cultural, que separa, não é quanto à produção de objetos culturais, mas há um sentimento gregário, um sentimento comunitário, algo diferente a norte do que o do sul. Eu não estou a dizer qual é o pior, nem qual é o melhor. Estás a dizer que são diferentes? Estou a dizer que são diferentes. O Eduardo Lourenço dizia uma coisa lindíssima a este propósito. Dizia que, por exemplo, Lisboa era a cidade de Ulisses, de onde partiam os barcos, era a cidade viajeira, e que o Porto era o barco que nunca partiu. Este é a grande tonalidade diferencial, porque há realmente uma firmeza de convicções, há uma determinada frontalidade, há determinados atributos do caráter, há um determinado encorajamento ao trabalho. Há um determinado número de valores que definem o caráter, ou melhor, a fisionomia do portuense ou do norteiro. Vou perguntar a opinião do Mário Cláudio. Concordas com isto que o Miguel Veiga está a dizer? Em termos genéricos, sim, mas eu acho que a questão Porto Sul deve ser posta, quanto a mim, num plano completamente diferente, se me permite. E acho que pode ser posto através de uma metáfora. A metáfora seria assim. Eu acho que Lisboa vê o Porto como uma cidade vê um museu. Existe dentro da cidade. De vez em quando esquece que ele existe. E o Porto vê Lisboa como um museu vê uma cidade. Portanto, o museu não pode esquecer que está implantado numa cidade. Portanto, há, de facto, essa situação de um certo complexo de inferiorização, de inferioridade do Porto em relação a Lisboa, que resulta da... E a arrogância de Lisboa em relação ao Porto? Não é propriamente uma arrogância, acho que é mais um esquecimento. Um esquecimento. E esse esquecimento não é voluntário. Acho que é o esquecimento das capitais em relação às segundas cidades, não é? Mas aí também há, do meu ponto de vista, uma responsabilidade grande, uma responsabilidade, enfim, até grave, da cidade para não se fazer mais notada, não é? Porque a Europa está cheia de segundas cidades que são mais importantes do que as primeiras. Todos nós sabemos isso, não é? Bom, portanto, isso seria um pronto partido. Por exemplo, terá esse problema que Porto tem em relação a Lisboa? Admito que já tenha tido. Depois houve uma altura em que Barcelona tomou o freio nos dentes, não é? O Porto ainda não tomou o freio nos dentes. No século XIX tomou. No século XIX tomou. Não é necessário. Nunca teve o destino de ser a capital do Império. Não. Lisboa foi sempre a capital do Império. Atenção, eu quando digo tomar o freio nos dentes, não significa necessariamente que vá levar Lisboa a reboque. Não é disso que se trata. Trata-se simplesmente não é de separatismo. Não se trata de separatismo nem nada disso. Trata-se de marcar uma presença com independência e com maturidade. E para que essa maturidade exista, é necessário esquecer que a capital não se esquece. Mas tu não achas que às vezes o discurso é precisamente o oposto, é o do complexo de inferioridade e não o discurso da afirmação? Exatamente por isso. Ou seja, é um discurso exatamente por isso. à defensiva. Claro, porque é muito difícil para um portuense
e esquecer que Lisboa o esquece. Que, aliás, depois tem como contraponto a própria loucura pelo tricampeonato, por exemplo, do Futebol Clube do Porto, por certas manifestações que são o quê? Regionalismo, ou não? Regionalistas ou e algo provincianas, é preciso dizê-lo. Algo provincianas, ou com alguns laivos de provincianismo. É preciso dizê-lo, não é? É necessário dizê-lo. Só que, evidentemente, esse provincianismo pode ter um sinal positivo. Em relação à linguagem, já falámos aqui na linguagem, o que é que a linguagem, ou o modo como essa língua é falada aqui no Norte, afeta, por exemplo, a tua linguagem narrativa, a linguagem dos teus livros? Eu acho que afeta menos... Eu gostaria depois de falar das personagens, Sim. porque tu já foste às personagens, mas... Afeta muito menos a nível fonético, como é o caso do Pedro, em que realmente a fonética tem um peso grande, porque ele é um cantor e isso nota-se. No teatro também, não é? E no teatro também. Na literatura é mais, digamos, o torneado da frase, o fraseamento, ou então a utilização de determinado tipo de regionalismos que são aqui correntíssimos no Porto. E eu tenho grandes dificuldades com os revisores de provas que são de editores de Lisboa, que muitas vezes desconhecem aquelas palavras. E é preciso explicar que são palavras cá de cima, que não se utilizam... Quer dizer que basta andar 300 km lá em baixo. Exatamente. Para isto. Mário Cláudio, voltando ainda à linguagem, este sotaque nortenho, como é que... Tu não o tens, por exemplo, eu não noto na tua... Qual é a diferença? Porquê que o Miguel tem um bocadinho, o Pedro tem um bocadinho... Mas são diferentes sotaques de qualquer maneira. Porque este homem não é do Norte. É de bairro. Este homem não é do Norte. Isto é de bairro para bairro, quer dizer, na Sedufeita falam... Apetece-me dizer que não, mas de facto não tenho. Não tenho, eu suponho que uma das razões porque não tenho é porque eu passei grande parte da minha vida fora do Porto, não é? Não, mas eu, por exemplo, em Coimbra tive muitos colegas do Porto e uns tinham e outros não. Uns tinham muito exagerado. Aliás, como dizia o Ricardo durante o intervalo, motivo de chacota da cidade de Lisboa é sempre o sotaque do Porto, não é? Como nós dizemos. E outros não têm, outros têm um sotaque um pouco mais serafós. No caso do Miguel Veiga, é com certeza. É Foz, de certeza. Isto muda de bairro para bairro. Eu, por acaso, sempre me interroguei porque é que uns tinham e outros não. Não, eu acho que o sotaque portuense, de qualquer forma, tem sempre uma conotação classista. Coisa que não acontece com o sotaque lisboeta. Não é? Sim, mas já acontecem coisas muito engraçadas, como, por exemplo, os nossos filhos... Lisboa, desculpa interromper só um bocadinho, também tem... Quer dizer, também há essa Sim, mas são pequenas variantes, não é? digamos, são pequenas variantes, não é? São pequenas variantes. Não é tão acentuado. Não é tão acentuado. Há, de facto, um sotaque portuense que é um sotaque de uma classe do Porto, e depois há um sotaque portuense que eu diria que é de todas as classes, mas há um sotaque que é marcadamente de uma classe. Pois há o do mercado do bolhão. Pois que é essa, justamente a essa classe que eu me refiro, que eu acho que é a classe mais genuinamente portuense. É essa classe que aparece caricaturada às vezes de uma forma grotesca e sobretudo de uma forma muito insistente, não é? Parece-me um pouco escusado. Também achas, Ricardo, dizia? Acho mais. Acho que justamente o problema agora ultrapassa um bocado a questão do Porto. Há um problema muito grave em Portugal, que é o péssimo, nomeadamente muito grave na nossa área, na área do teatro, que é a ausência de estudos sobre as variantes dialetais. Uma vez que dialetos propriamente em Portugal não se pode dizer que haja mais do que um ou dois, sobre as variantes dialetais e a ausência de estudo sobre as pronúncias e os acentos. Os atores realmente têm muita dificuldade em localizar os acentos porque não há escola de trabalhá-los. Mas no que diz respeito à pronúncia chamada pronúncia do Norte, no que diz respeito à pronúncia do Norte, e nomeadamente à pronúncia do Porto, que muitas vezes é confundida com a de Braga e do Minho, que não é rigorosamente. A sua é sempre, porque ninguém faz. Não, as pessoas normalmente estão a fazer Braga quando julgam que estão a fazer Porto, ou estão a fazer uma coisa assim parecida, enfim. A questão é realmente muito mais complexa, como são estas questões. Mas o importante disto, para mim, é o seguinte: eu acho que há uma cor na linguagem, no acento do Porto, que é fascinante. É provavelmente a zona do país onde a língua portuguesa soa mais brilhante, onde as vogais são mais coloridas, e onde portanto, mais abertas, onde há mais recorte de linguagem, onde a língua se aproxima mais, se tu quiseres, do padrão latino tradicional, do italiano ou do espanhol. E deixe-me acabar com Garrett, o Garrett que sabia muito dessas coisas. Dizia, nós podemos trocar os Bs pelos Vs, mas nunca trocamos a liberdade pela servidão. E aí é que está o sotaque. É curioso que se fale nisso e que se fale sobretudo de estudos que são feitos a nível fonético, porque há uma história que eu acho deliciosa a propósito do sotaque do Porto, que vai um pouco ao encontro daquilo que o Pedro começou por dizer relativamente à letra de uma canção e a uma palavra que dizia, que fazia introduzir uma vogal que não estava lá, não é? Aliás, a tendência do sotaque do Porto é justamente nesse sentido, não é? De fazer intervir todas as vogais.
E alguém teria feito um estudo sobre aquilo que nós no Porto chamamos pregões, e aqui em Lisboa se diz pregões, sobre os pregões populares, e teria concluído que uma mulher, uma senhora que vendia flores, e que apenas dizia essa palavra, o pregão era flores, ele tinha detectado as 5 vogais dessa palavra. Flores. Estava lá tudo. Numa palavra só. Eu pessoalmente não é? gosto. Eu acho isso lindíssimo, Da uma grande riqueza. acentuação, e de facto a acentuação do Pedro e das palavras que ele diz nas canções dele, não é possível reproduzir aquilo em Lisboa. É um facto. Vocês não acham, a linguagem que se fala em Lisboa soa aos vossos ouvidos, aos teus neste caso, como diferente? Quando tu vais a Lisboa, notas uma linguagem diferente, ou um dialeto diferente, ou uma variedade dialectal? Sinceramente, não. Noto realmente, como dizia o Mário Cláudio, há uma afinidade entre classes. E isso é, enfim, é aquilo que salta logo à primeira vista. Há uma forma bastante mais afetada de falar na classe alta, quer no Porto, quer em Lisboa. De resto, eu acho que este estudo é, de facto... O Porto também tem tias. Como? Tem. Tias. Tem, enfim, sofre desse síndrome. Há aqui uma coisa que eu gostava de ressalvar. Eu estou na essência de acordo com o que disse o Mário Cláudio, mas não quando diz que há um complexo quando diz que há um complexo de inferioridade do Porto. Eu não estou de acordo com isso. Enfim, acho que... E quando diz que Lisboa deixa o Porto em segundo plano, mas não é voluntariamente. Aqui eu estou claramente em desacordo. Eu acho que é voluntariamente, é politicamente, é um castigo político que o Porto tem sido votado, como de resto tem sido votado praticamente todo o resto do país, nomeadamente o Alentejo e mormente o Alentejo, quem sabe. E aquilo que disse o Miguel Veiga, citando as palavras do Garrett, é de facto paradigmático. Acho que muito mais importante do que a questão de fonética, porque, sobretudo, não estamos... Enfim, eu não vim para um debate sobre filologia, que de facto é um debate muito interessante. Eu acho que importava pôr um bocado no sítio esta questão que é uma questão real, que é a questão norte-sul e que por vezes é exacerbada e é exagerada pelo futebol. E o futebol consegue ser, ao mesmo tempo, enfim, a atividade mais democrática, eu diria paralelamente à arte, é uma das atividades mais democráticas, envolve toda a gente, todas as classes, todos os partidos, mas consegue também ser a pior no sentido de a mais madrasta, porque arrasta consigo uma série de paixões e equívocos e enganos. E eu compreendo porquê, porque o dirigente esportivo, quando enaltece o seu discurso, quando empolga o seu discurso, tem que o fazer para uma camada associativa, assim, desportiva, que é regional. E, portanto, tem que haver um discurso desportivo mormente, eu não diria regionalista, mas bairrista, assim como o dirigente municipal, camarário, enfim. A autarquia também tem, embora mais alargado, o discurso do autarca tem que ser um discurso mais abrangente, mas é um discurso aí sim regionalista. Dirigido. Já talvez mais elaborado. Não é só isso, Pedro, e também é mais do que isso. Muitas vezes é preciso ver que, descontando os exageros, quando o Porto se consagra, o Futebol Clube Porto se consagra tricampeão e as pessoas vêm para a rua, e vêm para a rua com uma natural alegria e satisfação da conquista desportiva, vêm também para a rua com um sentimento de esforço, não direi de revolta, de esforço, em relação à maneira, ao modo desigual, injusto e iníquo como têm sido tratados. Não é por Lisboa, é por Terreiro de Paço, que é uma coisa completamente diferente. É completamente diferente. Portanto, por um poder, como você disse, por um poder centralizado, económica e administrativamente, e que, na distribuição dos recursos, e os números estão à vista, tratam de uma maneira perfeitamente iníqua, injusta, desigual e parcial a região do Norte. Não se pode dizer isso na área da cultura neste momento. Sobretudo... Miguel, mas temos aqui dois adeptos da regionalização, então? Não, eu sou profundamente antirregionalista. Profundamente, portanto... Eu sou pró-regionalista. Eu sou profundamente antirregionalista. Mas permite-me fazer uma ressalva aí... Se calhar somos
pró e a favor exatamente da pelas mesma mesmas coisa. razões. Quem sabe. Mas permita-me sublinhar aí uma coisa importante, é que quando de facto as pessoas vêm para a rua celebrar o tricampeonato, que é um feito, e sobretudo por ter sido feito fora de Lisboa, isto quer dizer muito claramente uma coisa: Lisboa perdeu a hegemonia. Exato. É só isso, é o que quer dizer. Certíssimo. A seguir ao Estado Novo, Lisboa perdeu o controle. E sobretudo, naquilo que não pode controlar, que é a arte, a cultura, o desporto. No fundo, a Pedro, isso não criatividade... será assim uma fase Não, um pouco extrema? não. Enfim, quer dizer, tudo isto dentro do contexto... Esse desejo de Lisboa controlar as artes, por exemplo, a cultura é assim Não, tão... o que eu acho que Tu notas, por exemplo, na literatura que, pelo facto de não viveres em Lisboa, sei lá, os teus livros, as tuas tiragens, as tuas vendas, a tua promoção, o circuito, o famoso circuito literário lisboeta, o facto de estares afastado te Não, eu acho que prejudica? diretamente não afeta, mas afeta indiretamente, nesta medida em que, de facto, estar em Lisboa é estar muito mais em contacto com a Europa. Não é? Exato. E se eu for a Lisboa, sou capaz de fazer em 2 ou 3 dias aquilo que se estivesse cá me levaria 2 semanas a fazer, não é? Porque há encontros que são Tu muito mais notas a mesma fáceis, coisa? há contactos... eu noto a mesma coisa. E mesmo, Amaro, claro, interrompê-lo. mesmo no capítulo da produção editorial. Sem dúvida. Quer dizer, Mas basta traz... ver. Tem o seu efeito. Exato. E, nomeadamente, repara, eu tive que ir a Lisboa para editar o disco, o meu primeiro disco. É a produção editorial e que eu tive falava. de dormir, praticamente. Eu não conhecia ninguém, quer dizer, dormi num quarto alugado e andei com a cassete a bater as editoras todas, porque elas estão em Lisboa. Mas também, por outro lado, essa independência em relação ao Poder Central, essa independência em relação às instituições, também me conferiu alguma liberdade e alguma autonomia e também foi responsável, quem sabe, julgo eu, pelo fenómeno que a seguir seguiu. Portanto, eu acho que a independência é saudável, quer dizer, não há, nas minhas palavras, não há nenhum discurso, enfim, exacerbado da perda hegemónica de Lisboa. Não, pelo contrário, Lisboa continua a produzir com a mesma qualidade. Era justamente O sobre que perdeu isso, foi a hegemonia. Sobre essa Perdeu... questão da hegemonia. Exato. Aí é que me parece que realmente as coisas talvez não sejam muito claras, porque eu há muitos anos que ouço dizer que Lisboa perdeu a hegemonia. No entanto, as coisas continuam a ser decididas de Lisboa para cima, não é? Pois, E para baixo de Lisboa. Mas Quer em termos de poder político e, portanto, de poder administrativo, de poder financeiro e de poder económico. Continua a haver uma relação hierárquica entre as duas cidades. São as grandes armas de domínio. Continua a haver uma relação hierárquica entre as duas cidades. Elas não funcionam com a independência que se justificaria, dado o tamanho das cidades, dada a intervenção na vida nacional que cada uma delas tem, como acontece, por exemplo, no diálogo entre Roma e Milão, ou entre, como se falou há pouco, entre Barcelona e Madrid e Barcelona. Isso não acontece, apesar de se falar sistematicamente, constantemente, há anos, na perda de hegemonia de Lisboa. Mas perda de hegemonia quer dizer isso mesmo. Quer dizer, Lisboa perdeu o protagonismo absoluto, perdeu o absolutismo. E, portanto, o poder nesse sentido, a criatividade diluiu-se, o poder no desporto diluiu-se, porque é impossível controlar as coisas como o Estado Novo fazia. Mas, de facto, como diz Miguel, o poder económico, o poder autocrático, o poder, enfim, substantivo, continua em Lisboa. As formas e é de esse, domínio. exatamente. E é esse poder que é o último reduto de hegemonia que falta perder a Lisboa. Eu acho que talvez fosse preferível dizer que o que está em Lisboa e que é condicionante é a burocracia. Não é? E isso não é novo. E a burocracia é poder. A burocracia continua a ser um poder. Mas será que podemos dizer que Mas há uma análise muito mais linear e muito mais simplista. Todos os partidos políticos portugueses são centralistas. Todos eles. Sem exceção nenhuma. E onde é que é a central? A central é Lisboa. Pronto, é isto. Esta é uma realidade, não é uma realidade virtual. Isso revela justamente a existência de uma Exato. vertente burocrática fortíssima dentro dos Mas num partidos. caso, por exemplo, como o do Manuel de Oliveira, que já se tornou uma espécie de emblema nacional, Sim, mas Lisboa apropria-se da personagem, a personagem já não é vista como uma personagem do Porto, por exemplo? Não, não é. Não. Não é curioso, É vista é como muito curioso um isso. português, É muito curioso mas não a tua, como um homem do a tua Porto. observação por isto, porque ninguém se refere ao Manuel de Oliveira chamando-lhe um cineasta portuense. Mas fala-se a cada passo, por exemplo, da Agostina Bessa Luís, dizendo a Uma escritora do Douro. portuense. A escritora E mesmo no teu portuense. caso também, No meu és caso visto como também. escritor Mas do Porto. ninguém se lembra de chamar ao José Cardoso Pires um escritor lisboeta. Muito embora a cidade esteja presente em praticamente todos os livros dele.
António Lobo Antunes, um escritor lisboeta, ninguém se lembra disso, não é? O que é que define a qualidade de portuense e lisboeta? É o tema? É o lugar onde se nasceu? No Essas caso coisas do não Pedro fazem é já um sentido, caso não é? semelhante ao do Manuel de Oliveira. Já começa a passar um pouco despercebido Não. o facto de ele ser do Porto, porque Mais uma o vez. fenómeno é nacional. Quer dizer, Não, o fenómeno é institucional. Não é? O fenómeno O êxito dele é tão grande. O fenómeno dele é institucional. E uma grande amiga minha dizia até, com grande ironia, e ela é uma grande admiradora dele, e a propósito destas dotações que se dão para o cinema, etc., não. Ele devia ser consagrado como uma instituição e devia constituir uma verba do orçamento, quer dizer, do Orçamento Geral do Estado. Quer dizer, isto dá a ideia, de uma forma irónica, mas simpática e amável e admiradora, quer dizer que o Manuel Oliveira transcendeu um pouco... Aliás, eu já ouvi relativamente ao Pedro Brunhosa muita gente dizer ele ainda vive no Porto. Exatamente, Pois, isso, não, isso tem a ver transcende- com o tempo de permanência nos lugares, eu não é? faço questão em Transcendeu um fazer- pouco a fronteira, porque o problema é sempre um problema de fronteira, um problema das cidades, é um problema da fronteira. E as fronteiras não é o... Tu que gostas das coisas saxónicas, não é o border, não é o border. Aqui há fronteiras e há definitivamente fronteiras que não são só territoriais. Mas onde é que está a são fronteira, fronteiras- por exemplo? Onde é que os referentes, é a partir de Coimbra para cima, onde é que os referentes começam a ser os do Porto e os de Lisboa cessam? Desculpa, Ou é só em isso Vila não- Nova de Gaia? Isso eu não sei. Mas daí até defender um em termos de regionalismo topografia... dicotómico, norte-sul, vai um passinho. Hã? Daí até defender um regionalismo com duas regiões, Não, a região norte não. e a região sul, vai Não, um passo. mas Será que faz sentido? quando sou contra Capaz. o regionalismo, não é por essas razões. Eu talvez seja contra o regionalismo e disse paradoxalmente pelas mesmas razões que nós entendemos boas, porque o Pedro é pelo regionalismo. Quer dizer, o que eu entendo é que este país não comporta as divisões administrativas. Entendo que este país há uma unidade que não se deve desfazer. As diferenças não são diferenças de tal monta que comportem separações regionais. E, sobretudo, o grande problema é o que é que se quer fazer das regiões. E se as regiões ou têm competências políticas ou não têm competências políticas. E ninguém lhes quer atribuir competências políticas. E aqui há logo a primeira grande contradição que qualquer cidadão deve pensar. Como é que órgãos eleitos, portanto, escrutinados, sujeitos ao sufrágio, não vão ter competências políticas e passam a ter só competências administrativas. Isto, nenhum Estado de Direito. É uma concepção Mas, ó, completamente Miguel, inconcebível e contraditória. Depois, aquilo que você disse, aquela burocracia de que nós acusamos o Estado moderno, vai-se multiplicar. Bom, mas em todo o caso, o Ricardo há pouco tinha dito na cultura e ele não nota isto, não nota essa centralização. Tem havido gestos políticos óbvios. E tem, de da facto, aproximação ao havido Porto. alguma atenção. O ministro despacha na primeira semana de setembro, na primeira semana de terça-feira de cada mês no Porto, e tem havido uma série de coisas. Sim, mas isso é um pouco o que se diz ironicamente... O ministro não é de Lisboa, talvez. Não, mas isso é o que ironicamente chama-se viajar a descentralização, não é? Porque essa coisa do despacho, de vir aqui despachar, é como... Não, tem valor simbólico, é evidente. Pois, é um valor simbólico. Obviamente, tem um valor Tem valor simbólico, só porque tem que tê-lo. simbólico. As dotações vêm de Lisboa, as políticas vêm de Lisboa, não são ouvidas, normalmente não são ouvidas as pessoas do Norte. Não, mas desculpa, mas não foi pacífico que o Centro Português de Fotografia fosse para o Porto e veio para o Porto por decisão governamental. Não era pacífico sequer que um Teatro Nacional no Porto tivesse o impacto e o valor até orçamental que tem neste momento o Teatro Nacional de São João. Sim, e foi defendido no governo em Lisboa e foi feito para o Porto. Isto foi extremamente reclamado. Isto foi extremamente
reclamado pelos povos do Porto. O Teatro Nacional daqui. O Teatro São João, desculpa, isso foi Estou a falar extremamente do projeto, reclamado. pois. Desculpa, e o Teatro São João é muito anterior, A mim. desculpe que lhe diga, assim, e ao governo socialista. E nasceu de outras vontades. Não, mas eu não estou a falar do governo socialista. Não, nasceu de outras vontades, de outras vontades políticas, mas de determinadas reivindicações. Sim, a verdade é que não tinha qualquer projeto de exploração quando eu cá cheguei. Das pessoas do Porto. Isso daí, sobre isso, não tem qualquer Mas projeto. o projeto é anterior. Nem tinha projeto, nem tinha orçamento. O que é que acontece é que ainda não há, e isso eu falo contra mim e falo contra as pessoas da minha cidade, é que ainda não há um poder de reivindicação suficientemente forte. Ou seja, as chamadas elites, eu digo de elites entre aspas, não num sentido elitista ou aristocratizante, as elites criadoras, as elites intelectuais, as elites procedentes e as elites do políticas Porto, também? Exato, não, no Porto, no Norte, não estão suficientemente organizadas. Pronto. E portanto aí, também... permita-me a interrupção, Miguel, aí o grande mote, e eu estou muito atento às suas palavras, e é assim, o Miguel disse aí uma coisa extraordinária, quer dizer, é que falou no regionalismo e não na regionalização, são coisas diferentes, mas a regionalização não vai dividir, quer dizer, não vamos perder soberania nacional nem unidade nacional pela implantação das regiões administrativas. E depois, há de facto projetos diferentes de regionalização, um dos quais prevê que as regiões tenham poder administrativo exclusivamente, mas há também um projeto que prevê que as regiões venham a ter poder político, aliás, aproximando numa tentativa ao cidadão do eleito. E também, pelo contrário, ao invés, pelo menos é a minha perspectiva, a desburocratização de uma série de circunstâncias e de uma série de coisas, nomeadamente pelo facto de estarem todas canalizadas em Lisboa. Eu recordo-lhe que, por exemplo, uma decisão central de Lisboa neste momento que seja igual para todo o país torna-se injusta, porque o país é diferente, geograficamente, culturalmente, humanamente. Daí que se torne urgente adaptar essa decisão às várias regiões. E eu estou a falar, seguindo as suas palavras, os seus critérios, ao contrário do border saxónico. Eu chego ao seu projeto. Exato, mas ao contrário... Chegamos ao nosso projeto, você chama-lhe a regionalização, eu chamo-lhe reforço dos poderes autárquicos. Talvez. Mas é essa força reivindicativa e é essa força, enfim, vigorosa e prática, pragmática, se quiser, que o Norte precisa e que talvez esteja ao seu alcance com a regionalização. A regionalização, creio eu, que é uma das armas que, não só o Norte, não falamos só do Norte, quer dizer, não vamos estigmatizar o problema ao Mas as elites, Norte. como o Miguel diz, estão ou não estão organizadas, afinal Acho que não. As elites, para além de estarem desorganizadas... Estou a falar propriamente do Porto e retomando uma insinuação deixada por Mário Cláudio e que eu aceito. Não existem elites. Não é uma questão de estarem organizadas ou desorganizadas. Não existem elites. Existem individualidades. Sim, individualidades. É aquilo que eu chamo... Há elites criadoras no Porto. Há elites criadoras. Você faz parte delas. Sim, você não se pode renegar a si próprio. Há algumas pessoas. Existem elites em todos os domínios da criação e da criação cultural, da produção cultural e até da criação económica, da criação financeira, da criação industrial. Isso eu não tenho dúvidas nenhumas, e peço messas, e nesse aspecto, peço messas ao Sul, do confronto e da qualidade dessas elites. Agora, o que é que acontece? É que no Norte elas realmente não estão organizadas. Bom, e, portanto, não têm poder reivindicativo. Bom, eu já ouvi, antes de ouvirmos o primeiro telespectador, que já está em linha, eu ouvi aqui dizer que as elites estão desorganizadas, que as pessoas não estão unidas, estão individualizadas, que há apenas pessoas, não há grupos, nem há elites. Então, mas o Porto não tem uma tradição cultural, por exemplo, não tem uma identidade cultural? Claro que tem, é evidente. Identidade cultural tem. Uma identidade cultural fortíssima. E eu comecei por falar do próprio caráter do Porto.
e na sua fisionomia, na sua firmeza de convicções, numa certa forma de frontalidade, da rigidez, de comportamentos gregários, de comportamentos comunitários, de formas de solidariedade, de respeito pela palavra dada, de um certo encorajamento em relação ao trabalho. O Porto não é frívolo, não é exibicionista, mas também não é cosmopolita. O Porto é essencialmente, continua Lisboa a ser será cosmopolita, essencialmente na vossa opinião? burguês. Lisboa é uma cidade onde, há pouco falávamos, antes de entrar com o Miguel sobre isso, estávamos a falar a esse respeito. Há determinado tipo de fenómenos que são impensáveis no Porto. Por exemplo, uma certa forma de osmose social, não é? de mimetismo social, que é muito frequente em Lisboa, que faz com que pessoas de uma certa classe pretendam e consigam muitas vezes passar pela classe a que não pertencem. Esse fenómeno no Porto é praticamente inexistente. É impossível. É inexistente, porque uma pessoa assim é imediatamente detectável. Se me perguntares porquê é que isso acontece, eu não sei responder. Mas acontece de facto. Em Lisboa é um fenómeno que se tornou quase epidémico. Não é? É aquilo que eu chamo, acho que me perdoem, o síndrome da secretária de administração. Não é? E que são sempre pessoas que muitas vezes têm uma avó na província, que usa dignamente um lenço na cabeça, mas que elas rejeitam, porque evidentemente não lhes convém ao tipo de percurso que estão a fazer. Esse tipo de fenómeno é impensável no Porto. Essa forma de, aquilo que os ingleses chamam o social climber, esse tipo, não existe. Não há parvenu no Porto? Há parvenu, mas são imediatamente denunciados e perdem terreno e estão fora de combate. Mas mais do que isso, o que tu dizes é que as Porque não pessoas do fazem Porto carreira. não são assim, Não não fazem rejeitam carreira. as suas origens, é isso? É tradicionalmente burguês. Exato. O Porto não é aristocrata nem aristocratizante. O Porto é tradicionalmente burguês e guarda imemorialmente essa memória. E guarda imemorialmente. Quer dizer, pode-se dizer que o portuense, no seu futuro, no seu amanhã, tem sempre também o seu passado. O teatro, por exemplo, o teu teatro está sempre cheio. O que quer dizer que Não em está sempre termos... cheio, Não? Não, tem boas médias de público, não está sempre cheio. Também tem os Não, seus mas eu acho que há buracos. aqui duas coisas que eu gostaria de dizer muito rapidamente. A primeira é que, para mim, manifestamente, enquanto identificador do Porto, para mim sempre houve uma cultura portuense. O Manuel de Oliveira sempre foi um criador do Porto. O Manuel de Oliveira, estruturalmente, começa a fazer cinema no Porto porque havia condições, ambiente, cineclube, todas essas coisas, Alves Costa, todo esse grupo é determinante. Manuel de Oliveira tem alguns dos seus grandes momentos ligados à cidade do Porto. O último filme em diálogo com aquele engraçadíssimo filme do diálogo com o João Lourdes é um exemplo absolutamente acabado disso, da paixão pelo Douro, pelo rio, pelas pontes e por essa coisa toda, o Pintor e a Cidade, etc, etc. Aniki Bobó, nem vale a pena. E não é só em Fernando termos Mundial. temáticos, Mas mais do que isso eu mental, queria não é? dizer, certo, exatamente. Mas mais do que isso eu queria dizer, Manuel de Oliveira, até certo ponto, a Cristina, Cisa Vieira, são não só casos de arte do Porto, que obviamente transcrevem pela sua qualidade, se transgridem com as próprias fronteiras da cidade, mas são também casos muito específicos de génios ou de grandes talentos escondidos durante tempo demais. Isso deve-se, em grande parte, ao isolamento do Porto. E um determinado grau de incomunicabilidade, se quiser, da obra destes mestres. Isto é uma sua dificuldade em Eugénio de comunicar. Andrade também achas? Não, mas Eugénio de Andrade já não é do Porto. Não é do Porto. Não é do Porto. Não, mas está Não, mas não identificado pertence com a realmente a cidade. essa categoria, não. Sim, Mas eu o Porto estou a citar três exemplos. Toda a está gente presente, pensa mas um que pouco Eugénio Não, eu Sim, não é do penso Porto. sequer que isto seja uma regra, mas é facto que, por exemplo, para estes três casos, me parece evidente que são pessoas que ficam hoje a genialidade teve escondida a tempo demais em relação ao seu próprio país e cuja comunicabilidade reflete isso mesmo, estruturalmente na obra. Mas não será isso que resulta de todas as culturas periféricas? Com certeza, com Não é? certeza. E o que é apaixonante precisamente em fazer um projeto de teatro aqui é justamente falar de uma arte que necessariamente não tem fronteiras possíveis, quer dizer, não tem fronteiras possíveis. Nós fazemos Shakespeare aqui como fazemos Shakespeare em qualquer sítio. Fazemos Shakespeare, não é? Fazemos Gil Vicente ou as grandes obras das grandes heranças dramatúrgicas, tratamos-las como herança património universal. Bom, E tratamos-las como tal aqui. E isso é muito interessante fazer numa cidade que manifestamente sempre esteve sozinha, consigo própria. Não é? E para mim o que é interessante, e é por isso que eu me sinto tão legítimo, tão legitimado em trabalhar nesta cidade, é precisamente isso.
E é curioso como, de facto, o diálogo que se estabelece com a cidade através da atividade do teatro, embora não seja preenchente, como a Clara optimisticamente pensa, esse diálogo passa, em grande parte, pelo reconhecimento Mas da também não necessidade da tens cidade... tido o teatro vazio. De em maneira todo nenhuma. caso, não é? Mas esse longo tempo de Temos uma média de maturação, 286 esse longo público. processo de Temos uma maturação, que média é de muito 286 interessante espectadores e por que, de noite, facto, exatamente. denuncia a existência de um contexto periférico, como eu dizia há pouco, não é exclusivamente portuense. Não, de Se maneira pensarmos, nenhuma. por exemplo, no fenómeno José Saramago, estamos perante um caso exatamente do mesmo tipo, de alguém que levou anos e anos e anos a revelar-se e acabou por revelar-se a nível internacional, provavelmente, porque teria nascido e vivido em Portugal. Não é? Bom, vamos ouvir, só antes de ouvirmos o José Alberto Magalhães, que é o espectador que temos em linha, que é jornalista e que nos está a falar do Porto, eu ia só perguntar ao Pedro Brunhosa, também tiveste escondido tempo demais ou achas que não? Foi rápido? Enfim, eu fiz o percurso normal que tive que fazer. Estudei e durante muito tempo carreguei a minha cruz. Apareci aos olhos do público, assim de repente com um disco, porque não quis fazer o disco antes. E isso pareceu aos olhos do público que foi rápido. De resto, eu só queria muito rapidamente para irmos ao Mas tu ainda andaste muito tempo com a tua música, andei como muito, tu dizes, muito tempo, porta em porta. Andei muito tempo porque também enfim, acabei o curso de conservatório muito cedo. E penei, enfim, andei a tocar contrabaixo por sítios verdadeiramente, enfim, lúgubres e espaços cavos, onde, enfim. Mas, enfim, creio que isso fez parte do meu circuito e fez parte e moldou a personalidade humana e musical. De resto, corri muito o mundo e tive a facilidade de também tocar com muitos músicos estrangeiros. Acontece, só para pegar há bocado numa frase que se falou, enfim, falou-se numa certa institucionalização do Manuel de Oliveira e estendendo-se também um pouco, estendeu-se implicitamente um pouco ao meu lado. Eu só queria dizer o seguinte, a partir do momento em que a minha música começou a passar as fronteiras, e ia passar, neste caso, por exemplo, em Espanha ou no Brasil, ou em França, onde acabei de tocar com, enfim, bastante sucesso junto da comunidade francesa, junto da imprensa francesa, e não só, enfim, um pouco por toda a Europa, onde o disco está a ser lançado e foi lançado. Começa a acontecer uma coisa, que é aquilo que dizia o Marco Cláudio, há um estigma junto ao nome Pedro Brunhosa, que é o nome, que é a palavra português, enfim, que é um adjetivo ao mesmo tempo que um substantivo. E eu fico muito grato por isso, e de resto, nunca ninguém me chamou Lisboeta, mas também não ficaria ofendido se isso acontecesse, pelo contrário, quer dizer, mas também não há de facto esse estigma de ser de Porto. Pedro Brunhosa, portista, não, Pedro Brunhosa, português. E é de facto uma cruz no bom sentido que eu carrego com bastante orgulho. Portanto, quando O português se vem à frente de transcendem... tudo o resto. É um pouco, quando se transcende a fronteira, português vai à frente de tudo o resto, quando de facto isso acontece. Curiosamente, no Brasil, enfim, as pessoas, a pronúncia, neste caso o sotaque, deixa de ser para eles é indiferente se é do norte, se é do sul, é português e basta. Mas obviamente que esta dualidade norte-sul, o Porto-Lisboa, é estritamente doméstica. Nós estamos a falar Ainda bem. Nós estamos a falar Ainda bem. Doméstica. Não temos que ajudar para mais, É não. por isso, por ser doméstica, que ela não pode ser antagónica. Bom, Claro, eu Vamos- diria que doméstica... vamos ouvir o nosso diria que espectador. doméstica é saudável, só para acabar. Diria que doméstica é saudável. E por isso é que eu acabo por não acabar. É que quando as pessoas vêm para a rua celebrar o tricampeonato, é por isso que os dirigentes têm que ter muito cuidado com o que dizem. Bom, vamos ouvir então o José Alberto Magalhães, jornalista, que creio nos está a falar do Porto. Boa noite. Muito boa noite. Era apenas uma pequena proposta de reflexão. Falou-se em centro de Lisboeta, digo-se Terreiro de Passos, e a minha proposta de reflexão era essa. Nos últimos 20 anos, vários homens do Norte passaram pelos governos em Lisboa. Salvo raríssimas exceções, nada fizeram na defesa do Norte, que agora aí está a ser também defendido. E era esta proposta de reflexão que eu fazia. Será que Lisboa, será que o poder corrompe? Deixava esta proposta, só mais nada. E é só muito boa noite e parabéns pelo Boa programa. noite, obrigada. Miguel, de facto isto é verdade. Houve muita gente do Porto e do Norte que passou pelo Terreiro do Paço. Ou seja, quando se diz aqui o Terreiro do Paço, Lisboa, parece que são apenas os lisboetas que estão a impor ao resto do país o mesmo dia. E o que é certo é que se nós formos, por exemplo, avaliar o governo de António Guterres ou de Cavaco Silva, vemos gente que vem de todas as partes. Porque é que acusamos sempre os lisboetas de fazer qualquer coisa, quando, no fundo, O poder não há gente do corrompe, Porto lá em baixo? Mas a tradição
A única tradição política em Portugal é de poder central. Este é que é o grande problema. Este é que é o problema desde a monarquia constitucional, desde a Primeira República, desde o salazarismo, mesmo pós-25 de Abril. Mesmo pós-25 de Abril, o poder continua a ser um poder centralizado e, portanto, hegemónico em relação ao terreiro de passo. Pronto, esse é que é o problema. Nunca houve partidos regionais em Portugal. Nunca houve partidos regionais em Portugal. Os partidos são, todos eles, estão centralizados em Lisboa e têm essa concepção do modo de fazer política. Pronto. Esta é a nossa tradição. O que significa que quando homens do Norte, políticos do Norte, também vão para o terreiro do passo, estão integrados numa determinada forma do exercício do poder. E há aqui um outro fator, que há um fator aqui muito interessante, e eu gostaria de o referir, parece-me muito interessante, e que é o seguinte, de alguma forma, o Essa já respondeu a isto, com o Conde de Abranhos, não é? Exato. É exatamente a resposta, está lá toda, não é? É um fenómeno, de facto, histórico, que tende a repetir-se. Não, desculpe, e a sociedade respondeu também com o primo Basílio. Sim, exatamente. Ora bom, que era o primo da província. o que acontece, suponho eu que será o seguinte, eu acho que não há, talvez, povo europeu que se desnacionalize tão rapidamente como o português. Nós temos diariamente fenómenos desse tipo. Os nossos imigrantes vão para fora, não é? Que mantêm, digamos, dentro de portas um contexto completamente português, mas que para o exterior muitas vezes escondem a sua Portugalidade, a sua natureza de portugueses, e quando voltam vêm sempre com marcas ostensíveis de estrangeirados, não é? Isso é uma coisa que acontece há muito tempo. O que acontece com os britânicos é exatamente o contrário. O britânico é muito mais britânico fora de Inglaterra, fora da Grã-Bretanha do que lá. Desculpe, Marcos, E aqui acontece mas essa é a grande característica regiões. do humanismo português, desculpe. É a nossa capacidade de sermos sem dúvida. o outro, Mas que é uma coisa raríssima. Mas pode ter um sinal negativo. Não digo que não, mas positivamente é a grande característica do humanismo português, é exatamente a capacidade de sermos o outro. Ouça, Miguel, nós, quando descobrimos o mundo, tivemos a capacidade de ser o índio, o selvagem, o negro, etc., coisa que nenhum outro povo à escala da humanidade foi capaz de ser. E as nossas marcas são rigorosamente não me deixou terminar. Eu ia agora, partindo daí, ia extrapolar para o caso, digamos, para a migração interna, que é aquela que fazem os políticos do Norte para o Sul, e então eu diria que há um fenómeno de desnaturalização. O homem de província do Norte, que vai para Lisboa, transforma-se imediatamente naquilo que nós podemos chamar um sambentista. O Felipe González bateu-se por Sevilha. Em Madrid bateu-se por Sevilha porque era de Sevilha, não é? Isso era uma coisa evidente no seu modo de governar. Exato. Enquanto que os políticos esse fenómeno do Norte... aqui não acontece. A desnaturalização do político que imigra vamos é ouvir só o último espectador desta noite. Infelizmente já não temos muito mais tempo. É o Carlos Araújo que nos está a falar do Porto, precisamente. Boa noite. Boa noite. Antes de mais, parabéns pela emissão aqui no Porto e pelo tema que estão a tratar. Eu gostaria só de introduzir 3 assuntos muito breves. E porque todos os convidados que merecem maior respeito, mas julgo que são todos ligados a áreas ou liberais ou artísticas, ou seja, nunca precisaram de se deslocar e fixar, ou melhor, nunca precisaram de se fixar em Lisboa para desenvolver a sua atividade, como foi o meu caso particular. Trabalhei seguros durante muitos anos, na área de marketing concretamente, e vivi por 2 períodos em Lisboa. E desde jovem nunca fui muito propenso a aceitar esta divisão e esta diferença entre nortistas e sulistas, portuenses e lisboetas. O que é facto é que para nós, ou para mim, foi difícil trabalhar lá, não por me dar mal com as pessoas, mas pelo ambiente que sentia, ou seja, e um pouco talvez contra aquilo que o Pedro Abunhosa falou, o que eu senti era que nós não perdemos muito tempo a pensar em projetos, surge praticamente já o ato, ou o artefacto, ou seja, o projeto surge após.
A nossa capacidade de realização é muito mais imediata. Eu julgo que o lisboeta ocupa-se demasiado tempo a pensar em assuntos e a refletir em assuntos que não serão propriamente os reais. Só um exemplo, e agora em termos de marketing, desculpem-me, portanto, sei um pouco do vosso tema. Em Lisboa, uma pessoa preocupa-se com o que é que uma sede está a fazer, uma sede de uma companhia da concorrência, se está a lançar, por exemplo, um seguro direto, ou se está a lançar uma linha grátis, mas não está nada preocupada com o que se passa na delegação do Porto, da mesma empresa, ou o que se passa na delegação de Braga, ou de Bragança, ou, se quisermos, da de Beja. Esta diferença que eu noto, ou seja, quem está em Lisboa, de facto, está a fugir um pouco do que se passa na realidade de todo o país, não só em relação ao Porto. O outro assunto, e para tentar ser breve... Terá mesmo que ser, tenho que lhe pronto, pedir, porque estamos... a nível fonético, isto com certeza o Mário Cláudio conhecerá. Os estudos que têm sido realizados ultimamente na Universidade de Santiago de Compostela sobre o galaico antigo vêm revelar, porque bom, não conhecemos ao certo a fonética, mas a leitura praticamente literal do galaico que é apanhado vem traduzir uma fonética muito idêntica àquela que nós usamos no Porto e especialmente aquela das camadas mais baixas que nós falamos. Porquê? Não sabemos. Mas será que no nosso processo de reconquista para Sul, portanto, o nosso contacto com os árabes, os moçárabes, depois a saída de Lisboa, como disse o Dr. Miguel Veiga, para outros mundos e outros horizontes, não transformou essa fonética? É uma interrogação que deixo no ar. Muito obrigado e muito boa noite. Muito obrigada, boa noite. O Pedro já está em dedo no ar. Só uma questão muito rápida, por ter sido referido. Eu, de facto, preciso me deslocar a Lisboa, e creio que o Dr. Miguel Veiga também, por razões profissionais e mais viver em Lisboa, como eu vivo, de resto, com todo prazer, em qualquer lado. Diga-se de passagem, e em Lisboa também. Enfim, e neste momento estou a meio de uma digressão que vai durar até 98 e que me leva às mais diversas partes do mundo. Mas Lisboa é, de facto, um sítio onde eu vivo. Eu tenho alojamentos em Lisboa e reparto o meu tempo, eu diria que 50% do meu tempo é passado em Lisboa, 50% aqui no Porto, por razões profissionais. Insisto em viver no Porto para já teimosia, depois por razões de ordem familiar e depois por razões de ordem absolutamente cultural. Quer dizer, eu era incapaz de me mudar daqui para outro sítio qualquer. E eu sou um cidadão do Porto, vá onde for, mas sou sempre um cidadão do mundo. Sinto-me bem. Poderia viver em Nova Iorque 3 meses, mas teria que voltar ao Porto. Portanto, eu sei qual é a necessidade de me ter que deslocar e quantas vezes estou a chegar ao Porto depois de mais uma excursão a Lisboa e recebo um telefonema para voltar a Lisboa, enfim, merecer de tal concentração de poderes. De resto, quanto à última questão, há de facto uma grande proximidade maior, há uma maior proximidade entre Porto e a Galiza, logicamente, e entre, sobretudo, as regiões do Minho e Galiza, e quando se diz Baca, no Minho, não está errado. Está correto. Claro. Porque é assim que se diz na Galiza. E há uma grande interpretação e há uma grande... Em toda a Espanha se diz. Exatamente. Em toda a Espanha se diz Baca. Não é? E, portanto, ao contrário do que se julga... Só que o Baca, lá em baixo, é visto como... Pois, ao contrário do que se julga, e não é lá em baixo, é tal... É uma pseudo-elite. Se for em castelhano não soa mal, mas se for dita em Viana do Castelo já é motivo mas está correto. Dizer Baca em Viana do Castelo está correto. Porque houve tal intercomunicabilidade desde há 8 séculos que, de facto, Viana é mais castelhana, é mais galega do que lisboeta ou do que sulista. Portanto, a grande questão está em referir qual é o acento standard, não é? Qual será a norma? Eu, de resto, eu admito, Bom, não terminar, queria voltar à fonética só muito rapidamente, mas admito que haja uma pureza muito maior do ponto de vista da prosódia, a que se referia há pouco, o Ricardo Paes, a norte do que a sul. Eu lembro-me perfeitamente de estar numa romaria há relativamente pouco tempo e ouvir uma senhora que se dirigia a uma criança, que era evidentemente uma mulher do norte,
e que se dirigiu a uma criança ou a duas crianças e disse esta frase que era absolutamente correta em português e que quase já ninguém diz. Olhai para onde pondes os pés. Não é? Está perfeitíssimo, não é? Não falta aqui nada. Mário, mas vamos já ninguém diz continuar isso. a dizer. O sotaque do Porto é muitíssimo mais do que uma fonética, não é? Sim, não me estou a referir aqui ao Porto, estou a referir-me ao Norte. Sim, não é? ao Norte. Aqui era o O Norte. sotaque Aqui era o nortenho é muito, sim, sem dúvida é que muito é. mais. Sem dúvida que é. Aliás, Lisboa também tem um sotaque, não? Pois, evidentemente, é muito mais, é muitíssimo mais do que uma Bom, fonética. temos que acabar aqui um caráter, que é este isso. falatório portuense. Só para terminar, Lisboa de facto mantém a hegemonia do poder, mas o Porto poderá manter a hegemonia da Revolução, quer dizer... Exato, sempre, Ainda. sempre. Portanto, fica no ar esta ameaça. Fica no ar esta ameaça, não é? E até uma próxima oportunidade. Mas o problema é que nunca é uma ameaça praticante. Porque vocês são todos, evidentemente, homens civilizados, homens e mulheres, evidentemente. E adoramos todos Lisboa. E gostam todos, já todos que percebi, estamos mas não aqui. trocavam o Porto por Lisboa. Como é que se pode trocar Olha a cara, de pele? olha a cara. Ninguém pode trocar de Não, pele. aliás, eu acho... Em algumas coisas eu compreendo. Eu creio que o trabalho de perfeitamente. cada um de nós, e o trabalho de cada um de nós, e o papel social que cada um de nós tem desempenhado, prova e responde a essa pergunta. Muito bem, vamos encerrar aqui não apenas este falatório especial do Porto, mas também a série dos falatórios. Regressaremos em setembro e até lá, boas férias e boa noite. Não havia necessidade.